Olá, muito bom dia, paz do Senhor, você que vai me acompanhar aí em mais uma série de estudos. Hoje eu estou com um tema muito oportuno, julgo eu, por conta de tudo que aconteceu nessa semana nas redes sociais, o falecimento de várias celebridades, teve lá o falecimento, lá o acidente que vitimou o Grechat, né, o Goichat, o repórter aí da Bandeirantes, né? Teve muita coisa que aconteceu aí, e as pessoas dando as suas opiniões pelas redes sociais. Então eu resolvi me dedicar um pouco aqui no texto e buscar algumas explicações, tentar buscar algumas possibilidades de pensarmos a partir de uma relação com Deus, né? Então eu trago o seguinte tema nessa manhã do dia 15 de fevereiro de 2019. Estou de cenário novo, como vocês podem ver aí, né? Produção de Samuel Rodrigues. Tá? Então vamos lá. O tema de hoje são algumas interpretações do sagrado, uma teodiceia da bondade de Deus. Essa palavra teodiceia talvez seja aí um pouco nova para algumas pessoas e para outras não, porque o vídeo vai rodar aí o mundo, o Brasil, por onde quer que essa internet consiga chegar. Então, a palavra teodiceia, você vai encontrar uma teodiceia pensada de várias formas. Eu vou seguir aqui a linha do filósofo Leibniz, né? Uma teodiceia acerca de uma justificativa da bondade de Deus. Vamos entender essa palavra por esse lado, né? Acerca de demonstrar a extrema bondade de Deus, né? Então, eu vou a dois textos da palavra de Deus e em seguida eu farei algumas inferências e algumas reflexões acerca do sagrado. Né? Então, eu vou primeiro aqui no livro do Êxodo, no capítulo de número 13, e o versículo 21 e o 22. Então, você que está me acompanhando nesse estudo, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 13, versículo 21 e 22. Versículo 21 diz o seguinte: E o Senhor ia adiante deles de um dia numa coluna de nuvem, para os guardar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. 22. Nunca tirou diante da face do povo a coluna da nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Eu vou passar com vocês agora para o livro de Lucas, o capítulo 2, o versículo 9, o versículo 10 e o versículo 11. Eu vou agora para o livro de Lucas, no Novo Testamento, o capítulo de número 2, o versículo 9, 10 e o versículo 11. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou de resplendor, e tiveram grande temor. 10. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o nosso Senhor. Oremos ao Pai. Soberano Deus e Pai que está no céu, eu te louvo e te agradeço pelo dom da vida e pela oportunidade que o Senhor tem me dado de glorificar o teu nome. Não porque merecemos, mas porque o Senhor é fiel, é justo, é verdadeiro, é príncipe da paz, é o leão da tribo de Judá. É um Deus que não conhece derrota, é um Deus de amor, que tem a sua base firmada no trono da graça, das revelações, da tua grandeza para com a tua igreja e o teu povo. Ó Deus, eu te louvo
pela mente que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade de ler a tua palavra. E te oro neste momento, visita a tua igreja e visita o teu povo. Visita aqueles que têm dificuldade de entender essa teodiceia. Visita aqueles que estão ausentes de uma espiritualidade. Visita aqueles que já não conseguem mais ver o amor, sentir o amor, caminhar no amor e entender o processo do sacrifício vicário que foi o derramamento do teu sangue na cruz do Calvário, naquele lugar chamado Gólgota, que significa também lugar de caveira. Meu Deus, leva essa mensagem no Brasil afora. Leva nos corações dos líderes, do meu irmão menor, do maior, do jovem, da moça, do idoso. Leve essa mensagem no seio das religiões e permanece conosco não só agora, mas para todo sempre. Amém. Queridos, eu li duas passagens bíblicas, uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. No Antigo Testamento eu trago a cosmovisão de Moisés e dos hebreus acerca do sagrado. Aonde estava a presença de Deus, a teofonia, a manifestação de Deus, aonde estava para aquele homem do Antigo Testamento, aquele homem agrário, aquele homem de maior relacionamento com a natureza, onde estaria a presença de Deus? Está tendo um barulhinho lá no fundo, dá uma olhadinha lá, Samuel. Onde estaria a presença de Deus para aquele homem do Antigo Testamento? Vamos lá. O texto diz que a nuvem acompanhava a tenda da congregação. Os israelitas eram guiados pelo dia por uma nuvem e à noite por uma coluna de fogo que acompanhava a tenda da congregação, ou seja, o local de adoração. A presença de Deus se manifestava nos fenômenos naturais, na cosmovisão daquele homem do Antigo Testamento. Então, logo, quando um fenômeno da natureza se manifestava com mais força, era Deus que estava presente naquele momento. Havia um raio, havia o fogo, havia a nuvem, havia a saraiva, a chuva forte. Para aquele homem era a manifestação de Deus. Deus estava presente para aquele homem do Antigo Testamento na natureza, nos fenômenos da natureza. O profeta Elias, ele chega ao ponto de se atrapalhar. Ele está tão acostumado a ver Deus no raio, no fogo, na tempestade, que quando aquilo não estava acontecendo, ele achou que Deus tinha esquecido ele. E Deus estava numa brisa suave. Essa era a cosmovisão dos antigos profetas. Essa era a cosmovisão dos patriarcas. Essa era a cosmovisão que Moisés recebe pós um encontro com a sarça pegando fogo no deserto. Porque, acima de tudo, Moisés é formado no Egito. Moisés é doutrinado no Egito. Conhece a ciência a partir da arte egípcia. A experiência religiosa e mística que Moisés vai ter com a sarça é algo que vai mudar a cosmovisão de Moisés. Moisés agora vai passar a entender, né? Ou tentar entender, que no diálogo ele dá pergunta, mas quem é que eu vou falar? Como é o nome do Senhor? Eu vou dizer o que a Faraó? Ele está ainda em dúvida, ele está em choque
espiritual. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo, é sagrado. A minha manifestação está aí, Moisés. Aonde? No fenômeno da natureza. Uma sarça, uma planta, pegando fogo e não se consumindo. A cosmovisão de Moisés começa a mudar a partir daquele momento. Ele começa a entender. Então, quando ele está já no deserto, conduzindo o povo de Israel, ele começa a aperfeiçoar essa relação. Então, quando ele ia para o Monte Tabor, que ele subia para orar no Monte Tabor, ele tinha uma presença maior dessa teofonia na vida dele, que chegava o seu semblante modificar. Quando ele descia do Monte Tabor, isso é bíblico, Moisés descia com a sua fisionomia desconfigurada, de tanta glória e graça que ele se envolvia. Opa, para. Esse conceito de graça já é neotestamentário, Novo Testamento. Não existia conceito de graça no Antigo Testamento. Peço desculpas. Mas Moisés é impactado por essa relação teofônica. Essa é a visão do homem do Antigo Testamento. Esse homem se relacionava com Deus dessa forma. E a forma como Deus dialogava com aquele povo, fazer com que aquele povo entendesse que ele era um Deus presente, era essa forma. Mas chegou num belo dia que Deus entendeu que já era momento, por conta de várias situações, a evolução dos tempos é uma delas. Deus não parou o tempo continua evoluindo. Eu acho engraçado quando as pessoas falam o tempo de Deus, como se o tempo de Deus fosse alguma coisa que alguém manobrasse. O tempo de Deus é algo puro, não é esse tempo cronos, tempo do mês, do dia, não, é um tempo kairos, é um tempo sublime, que só Ele sabe quando operar, mas Ele sabe que nós estamos nesse processo mutativo humano. Então já era momento da manifestação dele ser uma manifestação mais próxima deste homem, desse milênio. Então, a Bíblia diz que ele procurou sobre a terra uma mulher imaculada, sem mancha, sem mácula, sem complicações, e deu a esta mulher a capacidade de gerar no seu útero o Salvador da humanidade. Eu li com vocês, no capítulo 2 do livro de Lucas, que a notícia chegou para todos os povos. Jesus nasceu. E quando Jesus nasceu, que ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou em um corpo com estrutura humana, porém com a natureza divina. A cosmovisão do sagrado para os cristãos é modificada. Os cristãos, como eu, nós acreditamos que Jesus Cristo, ele é Deus. Então, esse Jesus Cristo, ele traz sobre os seus ensinamentos uma das maiores verdades que a humanidade não pode negar: o princípio da igualdade. No mundo grego, mundo pagão grego, não existia esse conceito de igualdade. Lá no mundo grego, o paganismo, você tinha os deuses superior, né, ao povo, os reis superiores. Então tinha toda aquela estrutura. O cristianismo vem e diz: todos vocês são iguais. Todos vocês são iguais.
e agora inaugura a marca do amor e da piedade. Jesus Cristo, eu faço questão de frisar nessa introdução, tem a base do seu ministério é a justiça, o amor e o perdão. Se você não entende, ou se a sua cosmovisão ainda está colada lá no Antigo Testamento, significa dizer que você está negando o sacrifício vicário que Jesus Cristo fez por mim e por você que está me ouvindo agora, lá no Gólgota, na cruz do Calvário, no lugar de caveira. Deixa eu repetir. Se a sua visão ainda está, se a sua cosmovisão ainda está relacionada àquele momento do Antigo Testamento, significa dizer que você está negando o sacrifício do unigênito, do ressurreto, do Jesus Cristo de Nazaré. Por que é que eu estou trazendo esses ensinamentos e essa introdução nesta manhã de sexta-feira, 15/2/2019, com esse cenário bonito que está aí atrás para você? Essa semana, a mídia nacional e internacional divulgou algumas matérias muito tristes. Muitas pessoas morrendo. Tivemos no Clube do Flamengo, no Rio de Janeiro, 10 jovens queimados vivos dentro de um contêiner que servia de alojamento. Tivemos no Brasil, nessa semana, a tragédia de Brumadinho, onde mais de 300 pessoas tiveram suas vidas ceifadas pelo problema de uma barragem. Tivemos no Brasil, nessa semana, a morte de grandes celebridades, como a Bibi Ferreira, a musa dos teatros. E tivemos nessa semana no Brasil a morte trágica do jornalista Ricardo Goixá. Para você que não sabe, eu vou lhe dizer, Ricardo Goixá se intitulava ateu, ou seja, não tinha crença em uma divindade. Foi noticiário geral também nas mídias que Ricardo Goixá, em um programa de televisão da Band, faz algumas observações irônicas dos textos sagrados, especificamente no livro do Gênesis e também no livro de Apocalipse. Eu não tenho sombra de dúvida que o Ricardo Goixá tenha sido um dos maiores jornalistas da história da televisão e do rádio brasileiro. Não tenho sombra de dúvida. Ganhou vários prêmios, transitou nas principais televisões do Brasil, homem de um discurso muito forte, com suas convicções, e que costumava bater muito em lideranças religiosas no Brasil. Eu não tenho sombra de dúvida que se tratava de um grande profissional do jornalismo. Agora, eu também não tenho dúvida alguma que Goixá era um analfabeto teológico. Goixá nunca ouviu falar em hermenêutica, Goixá nunca ouviu falar em filologia, interpretação de texto sagrado, ele nunca ouviu falar de figuras de linguagem. Goixá não conhece, nunca se relacionou com essa teodiceia. Goixá não faz parte dessa pessoa que consegue entender
A visão do Antigo Testamento e a visão neotestamentária acerca de Deus. Na minha interpretação, a fala do jornalista é a pior possível, porque a maior ignorância que um ser humano pode ter nesta vida é negar as experiências religiosas. A experiência religiosa é parte constitutiva do ser humano. O ser humano nasce com tendências a render-se a algo. O ser humano nasce, como diz Mestre Eka, com um registro lá no pouquinho da alma do sagrado. O sagrado é presente na vida do ser humano desde o seu nascimento. Embora há pessoas, como o jornalista Gochat, que se constitui averso a esse pensamento, mas também não tem como provar que não exista. Já está aí essa briga entre ciência há muito tempo. Deus existe ou Deus não existe? E eu não quero entrar nessa querela. Então, a visão do Gochat, as interpretações que ele dá aos textos sagrados são as piores possíveis por conta de um analfabetismo teológico. Ele não estudou teologia, não estudou ciência da religião como eu, não estudou filosofia como eu, não fez filologia como eu, não estudou as línguas grega e hebraica, não. Ele nunca viu falar do ladino, ele não sabe de nada, ele é um ignorante nessa parte. Agora, um grande jornalista para a secularidade. Pois bem, motivado por esse comportamento do Gochat, alguns irmãos em Cristo Jesus postaram nas redes sociais que o jornalista Ricardo Gochat teria sido vítima desse acidente por conta de ter feito esse escárnio dos textos e por conta também de ter falado de um grande líder que tem aí no Brasil afora, que eu prefiro não mencionar o nome em respeito a ele. Ele próprio rebateu, dizendo que não tinha nada a ver isso, que eram as pessoas, né? Mas teve muito disso nas redes sociais. Meu querido irmão e minha querida irmã, você jovem, você idoso, você que me acompanha nas redes sociais, eu preciso despertar você para uma coisa. Primeiro, abandone essa cosmovisão que ficou lá atrás, viu? No Antigo Testamento. Essa ideia de um Deus que mata em detrimento, um ser humano em detrimento de outro. Por favor. Eu respeito todas as interpretações, eu ouço de tudo nessa vida, mas esse Jesus Cristo que nasceu, que foi para o Gólgota sem derramar uma palavra, e que não tinha sobre ele nenhuma mancha nem pecado, e que veio exclusivamente para amar, e atender e entender o diferente. Jesus travou diálogos com homens do judaísmo ortodoxo, totalmente distanciados da graça. Jesus travou um diálogo com Nicodemos, que eu acho que foi um dos diálogos mais profundos. Nicodemos, um maioral do judaísmo, não entendia o que era o nascer de novo. Jesus travou outro diálogo com a mulher samaritana. Jesus travou profundos diálogos acerca da sua identidade enquanto Deus. E quem sou eu no dia de hoje para dizer a você, ou entender com você, que foi Jesus que tirou a vida de Gochat? Eu tenho dificuldade de entender isso. Nós somos manobrados por essas leituras perversas, patriarcal dos textos sagrados. Somos cooptados por essas leituras que não produz
uma espiritualidade madura. Eu vou fazer uma pergunta para você agora que postou isso. Você estava dentro do helicóptero na hora que o helicóptero caiu? Você estava? Que eu saiba, só estava lá dentro o jornalista e o piloto. Naquele momento que o helicóptero está caindo, você sabe o que aconteceu? Hã? Você sabe lá se naquele momento ele não começou a se derramar e pedir perdão a Deus pelas besteiras que ele falava? Eu conheci vários. Eu tive um professor de filosofia na Universidade Federal que só vivia fazendo mangações da minha fé. Quando eu passava no corredor, ele me apelidava de padre, de pastor. Não que eu não sou pastor, mas ele botava outro nome. Eu não posso mencionar aqui no vídeo. Me chamava de, olha lá o tal. Sempre me colocando um apelido. Às vezes entrava na sala de aula com a Bíblia na mão, fazendo tantos escárnios. Chegou um dia que eu me revoltei com ele. Mas um dia, era uma noite de muita chuva em Sergipe, lá em São Cristóvão, onde fica a Universidade Federal de Sergipe. E eu vinha bem devagarzinho pelo meu corredor, como sempre, meu guarda-chuvinha na mão, minha esposa no meu ouvido buzinando, não tome chuva, vai ficar gripado, esse problema é seu, não pode, aquela coisa que a esposa faz com todo mundo, né? E eu com a voz da minha esposa no meu ouvido. Quando eu me deparo, ele vai na minha frente caminhando. Tem uma poça de água bem grande, ele tomou um escorregão, que ele saiu deslizando, igual como está de patins. Chegou na quina da sala, meteu a testa. Pá! Quando a testa bateu lá, sabe o que ele disse? Meu Deus, me ajude, meu Deus, misericórdia, me ajude. Mas, rapaz, você não é ateu, rapaz. Como é que você está chamando? Não, foi a força da dor, né? Não, rapaz. É porque sua boca fala uma coisa e dentro de você está registrada a outra. Eu não sei se as críticas do Guichat, se aquilo que ele mais batia era no comportamento ou nas instituições. Ou se ele tinha uma... Segundo a esposa, tratava-se do ateu mais caridoso. Depois a gente fala sobre esse assunto de caridade, que isso aí não tem muito nada... embora a fé sem a caridade é morta, né? A Bíblia diz, né? Ele tinha caridade, mas faltava a fé. Mas eu quero dizer a você nessa manhã de sexta-feira, abra a sua mente e abra o seu coração para um encontro com esse Cristo que nasceu, que venceu a morte, que está sentado em trono de glória, que tem a sua base o amor, a justiça e o perdão. Mas não é a minha justiça não, viu? De ficar com raiva em casa porque o jornalista fez um escárnio desse. Não. É a justiça dele. Só quem faz é ele. Só quem faz é ele. Ele faz justiça. Não tenho sombra de dúvida disso. Que ele faz justiça. O meu questionamento é: mataram uma pessoa, Jesus Cristo? Alguém que tinha um poder na mão. No momento em que o soldado romano enfia aquela lança nele, ele podia ter dito assim, acabe-se o mundo, e tudo se destruía. E ele recebe a lançada e diz, Pai, tenha misericórdia deles, que eles não sabem o que fazem. Sendo mutilado como uma ovelha, tendo todo o poder no céu e na terra, não declarou uma palavra. Vira para um criminoso que está do lado dele da cruz e diz, se você crê ainda hoje, entrarás no reino de Deus. É esse Jesus que eu aprendi a servir, que eu prego na igreja, que eu oriento a minha família e que eu oriento você que me acompanha nas redes sociais. Tire esse dissabor da tua vida de achar que você serve a um Deus que vive matando pessoas. Eu sirvo a um Deus que vive perdoando pessoas, que vive resgatando vidas, tirando o homem do lamaçal do lodo, do charco do pecado, da desgraça do vício e da miséria da corrupção, e passando o seu sangue carmesim
e nos purificando a cada dia e nos dando o gozo da salvação. Eu sou o pastor Joilson Amorim. Estou aqui em Sergipe, Aracaju, na capital Aracaju, orando sempre pela sua vida. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe. Amém.